Olá, tudo bem? Meu nome é Richard e hoje a gente vai falar sobre NR1, mais especificamente sobre a atualização recente que essa norma recebeu, que inclui os riscos psicossociais ao ambiente de trabalho. Então me acompanhe aqui até o final do vídeo que a gente vai discutir alguns desses tópicos, tanto a parte teórica quanto a implementação dessas atualizações nas empresas, certo? Bom, vamos lá. Se você está nesse vídeo procurando a atualização da NR1, eu vou considerar que você já conhece essa norma técnica, certo? Então a gente só vai discutir mesmo essa atualização. Se você precisa de um conteúdo estendido, dá uma olhadinha aqui na playlist do canal que eu tenho para você também, beleza? Mas vamos começar sobre o que é um risco psicossocial. Nada mais é que são situações psicológicas, situações sociais que podem gerar ali algum problema não só de saúde, mas um problema funcional no ambiente de trabalho. Por exemplo, assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de discriminação, coisas que na verdade, infelizmente, já acontecem no ambiente de trabalho, entretanto, elas não vinham sendo mapeadas nem regulamentadas de maneira preventiva, como os antigos riscos ergonômicos, riscos químicos, riscos de acidente que a gente já tinha descritos antes na norma técnica, certo? Então, sabe aquele mapa de risco que você encontra nas empresas mostrando qual o tipo de risco que tem em cada área? Biológico, químico, ergonômico? Pois é, a partir de maio de 2025, já começou inclusive, os riscos psicossociais precisam estar inclusos nesse mapa de risco. Mas não é só fazer o mapa de risco, ele precisa também ser implementado e como é uma coisa nova que está surgindo, as empresas vão precisar executar treinamentos com o seu pessoal para garantir que isso seja muito bem compreendido e que possa ser aplicado no dia a dia de trabalho. Um dos principais objetivos dessa atualização da norma técnica é para que esses riscos, além de serem mapeados, que as empresas atuem preventivamente para garantir um ambiente de trabalho estável e seguro e, no final das contas, para também haver ganho de produtividade e evitar faltas, porque muitas pessoas faltam no seu trabalho justamente porque não se sentem à vontade, não se sentem seguras socialmente naquele ambiente para executar o trabalho. Então, o objetivo de tudo isso nada mais é aumentar a produtividade do trabalhador, das indústrias e garantir um ambiente mais saudável para se estar, beleza? Então, nós temos aqui 3 passos básicos para a implementação dos riscos psicossociais aos nossos mapas de risco. Identificar, avaliar e controlar esses riscos. Vamos começar com identificar. A gente precisa saber quais são os riscos que aquele ambiente está oferecendo para o trabalhador. Um ambiente, por exemplo, que envolva atendimento ao público, pode sim haver um risco psicossocial dessa pessoa sofrer algum tipo de assédio moral, de discriminação ou mesmo de ser desrespeitada por algum cliente, algum fornecedor. Então esse ambiente, essa interação do funcionário, da pessoa que trabalha na empresa com externos, é uma situação de risco que precisa ser avaliada quando a gente está falando aí de riscos psicossociais, certo? Segundo, a avaliação. A gente precisa avaliar o quão grande é esse risco e o quão presente ele está no dia a dia. Vamos usar o mesmo exemplo, atendimento ao público e atendimento aos fornecedores. Se a pessoa atende 4, 5 pessoas por dia, esse risco é reduzido, ele é mais controlado. Entretanto, se esse profissional atende 50, 60, 70 pessoas por dia, esse risco acaba sendo maior, porque a probabilidade da pessoa sofrer algum tipo de violência verbal, de assédio, qualquer coisa, acaba sendo maior quando a gente atende um número maior de pessoas, certo? Vamos considerar também diferentes ambientes de trabalho. Vamos pensar ali em uma pessoa que está trabalhando num telemarketing, por exemplo. Uma pessoa que trabalha com a venda do produto via telemarketing. Ela tem menos riscos de sofrer algum tipo de assédio ou violência moral durante o trabalho do que uma pessoa que está, por exemplo, trabalhando na assistência técnica, onde o cliente já está muito estressado, já está com algum problema que precisa de solução. Então é esse tipo de avaliação de dimensionamento que a gente precisa fazer com relação aos riscos psicossociais na empresa, tá? Por hora, a norma técnica ainda não delimitou quais são os melhores profissionais para fazer esse mapeamento de risco, mas toda empresa tem uma equipe de segurança do trabalho que deve ser capacitada para a implementação desse programa, certo? E se essa equipe precisa de ajuda de profissionais externos,
Principalmente agora que essa norma está sendo implementada, a empresa pode sim contratar assessoria externa. Inclusive, se você precisar aí de alguma indicação ou de alguma dica de como fazer isso, pode me chamar no WhatsApp, o meu telefone está sempre aqui embaixo, beleza? Eu vou te instruir aí dentro das minhas possibilidades da melhor maneira possível. Bom, mas vamos seguir aqui então. Bom, estávamos falando sobre identificação e avaliação dos riscos, né? Agora vamos para a terceira parte, que é o controle desses riscos. Como que a gente faz para evitar que esse risco, que esses assédios, abusos morais ocorram na empresa? Bom, a gente pode fazer capacitações com o pessoal, fazer com que as pessoas saibam que certas condutas não são adequadas no ambiente de trabalho. A gente pode evitar contatos desnecessários com clientes que estejam talvez cometendo alguns desses abusos. E voltando ao nosso exemplo do telemarketing aqui, vamos pensar na resolutividade. Quanto mais rápido o problema que o cliente está levando para a empresa, para a assistência técnica da empresa, for resolvido, quanto maior a agilidade de solução, menor o risco dessa pessoa, desse funcionário, ser agredido verbalmente pelo cliente, não é verdade? Porque nada incomoda mais alguém do que ter que ligar 5 ou 6 vezes para a empresa para resolver o mesmo problema. Então, uma das formas da gente controlar esses riscos seria melhorar o nosso atendimento ao cliente, se tratando de um setor de atendimento. É claro que as empresas têm vários setores que precisam ali ter esse acompanhamento e essa implementação das atualizações da NR1. Mas com esse exemplo, eu acredito que você já tem uma ideia do que a gente precisa fazer, certo? Que é controlar, evitar ao máximo que aconteça qualquer tipo de problema. Além do que, todos os riscos precisam estar devidamente mapeados e identificados no ambiente. Literalmente identificados no ambiente. Isso é com uma placa na parede em que todo mundo possa ver. Então não basta você falar para o pessoal da empresa sobre o assunto. Você precisa registrar que todo mundo recebeu aquele treinamento e precisa também registrar todas as informações que você passou em locais visíveis, tá? Esse é um dos principais trabalhos da equipe de segurança de uma empresa. É deixar tudo devidamente registrado. Quem é técnico ou técnica de segurança do trabalho sabe muito bem do que eu estou falando. Tão importante quanto um treinamento é o registro que esse treinamento aconteceu. No vídeo da NR6 que eu tenho ali, eu falo muito sobre isso. Que não basta você dar o EPI e treinar a pessoa para o uso daquele EPI. Você precisa registrar que tudo isso aconteceu. Pois se não está assinado aí por todo mundo, o negócio não existe, né? Agora vamos falar de alguns termos-chave que são muito usados quando a gente está discutindo esse NR1. O primeiro termo que eu quero trazer aqui para você é o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. O termo é autoexplicativo, né? Os riscos ocupacionais são tudo que pode acontecer aí, todos os problemas que pode acontecer durante a execução de um trabalho em alguma empresa ou algum estabelecimento, certo? E o gerenciamento é este controle. É isso que a gente está fazendo nesse vídeo, que é gerenciar esses riscos, incluindo identificar eles, avaliar eles e evitar. Então, fazer tudo isso já é gerenciar esses riscos. Então, eu quero que você fique familiarizado ou familiarizada com esse termo GRO, que ele comumente aparece nessas discussões sobre NR1, certo? Outro termo importante é o PGR. Programa de Gerenciamento de Riscos, que não é só gerenciar, ficar naquela teoria. A gente precisa ter um programa, uma cartilha, um manual, um sistema de implementação de tudo aquilo que está sendo discutido teoricamente. Porque não adianta a equipe de segurança do trabalho estar lá discutindo na salinha dela todos os problemas, fazer todos os mapas de risco, se não tem de fato um plano de ação. O plano de ação deve incluir quem vai dar os treinamentos, quem e como vão ser registrados esses treinamentos, quais vão ser ali as punições não é uma boa palavra, né? Quais vão ser ali as devolutivas para as pessoas que estão causando algum problema na empresa. Então, tudo isso tem que estar registrado em um plano que possa ser aplicado depois. E esse documento, esse PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, ele também deve ser um documento de fácil acesso e de fácil implementação, tá? A gente não pode chegar na sala da equipe lá de segurança do trabalho, perguntar cadê o PGR e o pessoal ficar lá procurando, pesquisando. Não, o negócio tem que estar muito claro, muito direto e muito visível para todo mundo, beleza? Esses são os dois termos aí que costumam aparecer nessa NR1 que eu queria que vocês se familiarizassem. Então,
Resumo da ópera aqui é que, além dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos que o ambiente de trabalho costuma ter e que já estão mapeados em indústrias organizadas, a gente vai precisar incluir nesse mapa de risco os riscos psicossociais, que são riscos de assédio moral, assédio sexual, discriminação, um ambiente muito estressante. Então as empresas vão ter que reduzir esses riscos, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Também espero que você já esteja inscrito ou inscrita aqui no canal. Se você quiser encomendar algum conteúdo ou se precisar falar comigo, pode comentar aqui no vídeo. O meu telefone está aqui embaixo também. E se você quiser indicações de profissionais, eu vou ter prazer em te passar essas indicações, beleza? Um abraço, muito obrigado pela tua companhia.